Informação, mais uma operação da Polícia Civil aqui em Pernambuco, dessa vez para combater uma organização criminosa envolvida em corrupção, fraude em licitação e também lavagem de dinheiro no Agreste aqui do estado. O nosso repórter Renato Barros traz os desdobramentos dessa operação ao vivo a partir de agora. Renato, muito boa tarde. Oi, Gernan, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral desta sexta-feira. A gente fala ao vivo aqui da sede da Polícia Civil de Pernambuco, no bairro da Boa Vista, onde foram detalhados agora, né, todas as etapas, né, e todo o trabalho que foi feito pela Polícia Civil de Pernambuco dentro da Operação Pactum Amicis, que foi deflagrada nesta quinta-feira e teve como ambiente operacional a região do Agreste Pernambucano, até mesmo o comecinho do sertão, porque foram nas cidades de Alagoinha, Pesqueira e também Arco Verde. E foram 15 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de um mandado de prisão cumpridos dentro dessa operação que teve como foco a desarticulação de uma organização criminosa responsável por crimes como corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, além de lavagem de dinheiro. Para a gente poder entender um pouco mais sobre essa operação que foi deflagrada, eu estou aqui com o delegado Jeová Miguel, que foi responsável, né, por esse trabalho que foi realizado. E, delegado, queria que o senhor começasse falando sobre a operação em si, a deflagração, como que foi esse trabalho bem empenhado pela polícia e que resultou também em uma prisão, além de tantas apreensões. Boa tarde. Boa tarde. Essa operação, a Pactum Amicis, ela tem como base dela uma investigação que começou em abril, né, de 2022. Ela já é uma investigação derivada de uma investigação que estava ocorrendo na 15ª DESEC de Belo Jardim, que tinha como objetivo investigar crime de tráfico no município de Pesqueira. E, fortuitamente, alguns elementos, né, que denotavam a prática de crimes contra a administração pública foram encontrados nessa investigação e imediatamente foram repassados para a gente. Desde 2022, né, já vão fazer aí 3 anos, a gente vem investigando. Né. No primeiro momento, a gente acreditava se tratar de uma situação episódica, um determinado empresário, né, favorecido, mas no decorrer desses 3 anos, né, após a gente pleitear, né, judiciário, alguns meios de prova que foram deferidos, conseguimos um vasto material probatório que deixa bem evidente, né, uma situação de corrupção generalizada, né, no município de Pesqueira entre os anos de janeiro de 2021 a setembro de 2022. Essa investigação referente à parte do tráfico de drogas, ela também teria começado ali por 2021 ou foi tudo, na verdade, em abril de 2022 e que acabou uma derivando da outra? Essas investigações, elas começaram antes, né, e também terminaram antes. Né, elas ensejaram as operações impasse e desface, que, se eu não me engano, elas foram deflagradas, acredito que em dezembro de 2023, alguma coisa assim. Então, diante, né, desses elementos, né, probatórios a respeito da Operação Pactum Amicis, a gente vislumbrou, né, que havia uma organização criminosa, né, instalada no município de Pesqueira, né, onde essa organização ela se divide em 2 partes. Uma parte, né, que é o setor público, onde estão integrantes de funções, né, de servidores públicos e de cargos políticos, e outra parte que é o empresariado, que são empresários do município de Pesqueira. Essa investigação, como foi dito aqui pelo delegado, né, ela aconteceu no ano de 2022 e esses mandados de busca e apreensão, além também do mandado de prisão, eles foram cumpridos, como eu disse, né, agora há pouco, em Arco Verde, em Alagoinha e também na cidade de Pesqueira, que acaba sendo o foco principal desse trabalho realizado pela Polícia Civil. E entre os alvos está também o prefeito Cacique Marquinhos, o atual, né, prefeito de Pesqueira, mas que foi afastado da função por conta dessa operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. E que, na visão da polícia, o prefeito estaria envolvido nesse esquema. E aí eu queria que o delegado ele explicasse para a gente como que funcionava, porque pela apuração que foi feita pela polícia, não é o prefeito envolvido no atual mandato, e sim esse esquema ele ocorria quando ele ainda era secretário do município. Exatamente, né? O que a gente conseguiu obter através dos elementos informativos que a gente angariou ao longo da investigação é que alguns empresários do município de Pesqueira patrocinaram, né, alguns políticos do município. E quando houve a eleição,
né, que no primeiro momento o cacique Marquinhos ele se sagrou vencedor, mas teve uma pendência na justiça, ele foi declarado inelegível e aí ele foi nomeado secretário e ordenador de despesas do município de Pesqueira. Mesmo exercendo, não sendo prefeito de fato, ele também ainda tinha muito poder dentro da administração pública. E assim, né, com esse poder, a organização criminosa direcionava licitações para esses empresários que, num primeiro momento, tinham, né, contribuído, né, com o setor público, né, patrocinando as campanhas, enfim. E a gente conseguiu obter que, ao longo desse período de investigação, né, de janeiro de 2021 a setembro de 2022, 15 procedimentos licitatórios foram direcionados, fraudados, para os empresários que compõem, né, a organização criminosa. E aí, o que é que a gente observa disso, para todo mundo que está aqui assistindo? Acaba que se tornou uma via de mão dupla, quando não é assim que as coisas, quando a gente está falando de administração pública, elas devem funcionar. Se você quer fazer uma obra no município, se você quer fazer uma melhoria dentro da cidade, você tem de abrir uma licitação e aí vai haver uma concorrência entre as empresas para saber qual que vai executar aquela obra com um custo menor para que o erário ele não seja prejudicado. Então, esse tipo de situação era fraudado para beneficiar exatamente quem havia antes contribuído para a eleição desse grupo. E isso foi exatamente o que vocês conseguiram reunir, que estava acontecendo muita fraude nessas licitações, só era beneficiado realmente quem tinha apoiado a campanha anteriormente? Exatamente, né? Diante desses 15 procedimentos que a gente se debruçou, a gente viu que eram procedimentos onde não existia competitividade, eram procedimentos onde havia um direcionamento. Para se ter uma ideia, né, em uma conversa obtida de um dos empresários, ele falando com um terceiro, esse terceiro vai dar os parabéns por ele ter ganhado uma licitação e ele responde a essa pessoa dizendo que, beleza, obrigado, tal, mas eu já comecei essa obra há 8 dias atrás. Então, antes mesmo de sair o resultado da licitação, de ser homologado, ele já tinha tanta certeza que ele ia ganhar que ele já estava executando, né, o objeto licitado. Isso é uma prova contundente. Exatamente, né? E além disso, né, conseguimos obter outras conversas, principalmente da ala empresarial, que demonstram, né, todo o esquema da organização criminosa. A gente vê que os servidores públicos eles eram divididos em setores estratégicos, né, da administração pública, voltados à licitação, né, comissão de licitação, pregoeiro, empresa que vai justamente, que era para fiscalizar e ver a medição, né, da qualidade e da quantidade das obras também foi cooptada, né, para o esquema, né, sair da forma que eles queriam. Ficar tudo moldado exatamente para esses grupos que já tinham, né, financiado essas campanhas anteriormente. Dentro dessa operação, Gernan e todos que estão aqui assistindo ao Balanço Geral, a polícia ela conseguiu apreender celulares, computadores, carros e também armas de fogo. Além do cacique Marquinhos, outros 12 alvos investigados na operação, eles se dividem entre empresários e também parlamentares, vereadores do município. E esses vereadores teriam que tipo de papel dentro dessa organização, delegado? Pelos elementos que a gente conseguiu obter, né, dentro dessa organização, eles também tinham poder de influência. Né? Assim como o cacique, também foram indivíduos que foram agraciados por esses mesmos empresários no período anterior, né, eleitoral, e agora, por ter esse poder de influência, por ter esse poder de gerência na coisa pública, eles também estavam direcionando essas contratações aos empresários da organização. E também que fique claro, né, que além, vamos dizer assim, dessa contribuição, dessa retribuição pela ajuda dada anteriormente à eleição, também havia a distribuição dos valores. Não é que tudo que os empresários recebiam ficavam com eles, eles também tinham que repartir com a parte do setor público. É bom a gente contextualizar até um outro detalhe, que é o seguinte: o cacique Marquinhos, ele tinha sido eleito em 2020 como prefeito da cidade de Pesqueira, uma eleição que aconteceu em virtude da pandemia, né, da Covid-19 um pouco mais atrasada, mais no finalzinho, né, do ano de 2020. Ele tinha sido eleito na época com 51% dos votos válidos, mas ele não pôde assumir o cargo por ter sido condenado pela Justiça Federal em 2015, ou seja, 10 anos atrás, pela prática de crime contra o patrimônio privado,
por incêndio à residência particular provocado no ano de 2003. E aí, por conta disso, ele foi considerado inelegível com base na lei de inelegibilidade. Por conta disso, ele acabou sendo nomeado como um secretário do município. Mas o que está sendo, inclusive, falado aqui pela Polícia Civil é de que o poder, muito embora ele estivesse na função de secretário, ele acabava meio que também direcionando muitas coisas dentro da cidade. Né? Exatamente. Pelos elementos que a gente conseguiu obter, né, mesmo ele não estando, né, exercendo formalmente o cargo de prefeito, ele tinha muita ingerência na administração pública do município. Nos áudios, né, nas conversas que conseguimos obter através dos meios de provas deferidos pela Justiça, fica bem claro, né? Acontece até uma situaçãozinha, por exemplo, de as coisas não estão saindo como a gente queria. Então procure, né, o cacique e tal, leve para ele que ele, né, que vai resolver. Então essa condição, essa liderança, né, ele ainda mantinha, mesmo não sendo prefeito de fato e formal, mas sendo secretado, tanto que no primeiro semestre ele também foi nomeado ordenador de despesas do município. Quase que uma administração indireta, né? E, Gernan, eu tô sem o retorno aqui do ponto, vou pedir para que o pessoal libere nosso canal para que a gente possa ouvir aqui, mas eu sei que você tem uma pergunta para fazer, Gernan. Pois não? Isso, Renato, eu não sei se você está me ouvindo agora, nesse exato momento, mas eu gostaria de saber do delegado o seguinte. Agora eu estou ouvindo. Pronto, primeiro que eu quero parabenizar o delegado pelo trabalho dele. Agora, nós vivemos em um país aqui, Renato, que nós estamos atravessando tempos difíceis. Essa é a realidade, porque a polícia faz o trabalho dela, a polícia judiciária faz a investigação, deflagra a operação, faz um conjunto probatório muito grande. Mas o que a gente vê, cara, são as fragilidades que nós temos nas nossas leis para que corruptos fiquem atrás das grades. Porque me parece, num país tão corrupto como o Brasil, me parece que a corrupção compensa para essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Porque a gente vê pouca punição. A gente vê muito trabalho por parte da polícia, mas com pouca punição. Então, quer dizer, fica muito desgastante o trabalho da polícia diante de um cenário como esse. Mas a polícia está de parabéns, exercendo esse trabalho aí. Agora, o que falta é justamente uma punição. A lei de ficha limpa mesmo, a gente sabe que em certos momentos ela é utilizada, em outros momentos não. Então, quer dizer, todo mundo pode se candidatar, quem tem ficha limpa, quem tem ficha suja, e por aí vai. E aí dificulta mais ainda. É o tipo de crime que é difícil de ser combatido. Pode perguntar ao delegado aí. Eu acredito que deve ser um crime muito difícil de ser combatido, Renato. A pergunta que o Gernan faz é sobre esse tipo de investigação, né, dentro da administração pública, porque é algo onde vocês têm muita dificuldade de encontrar os rastros ou, a partir de um fiozinho, vocês acabam, né, claro, com a expertise que a polícia tem, desvendando toda essa situação? Realmente, né, esses crimes aí, vamos dizer, de colarinho branco, eles demandam uma investigação mais aprofundada. Né? Os autores normalmente já têm uma capacidade maior, já têm um assessoramento maior. Então, até por causa disso, né, a gente sempre vislumbra, assim, quando a gente vê uma deflagração de uma operação dessa, que é uma investigação de 1, 2, 3 anos, como é essa daqui, e que sempre se baseia em elementos de informação, né, probatórios técnicos, sabe? Por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal, obtenção de dados telemáticos, né, que aí você consegue pegar conversas, enfim, dos autores do fato. E, delegado, essa pessoa que foi presa nessa operação, qual era a justificativa para esse mandado de prisão? O que é que tinha de mais contundente em relação a isso? O alvo, né, que foi alvo do mandado de prisão, ele foi um dos empresários mais agraciados, né, com as licitações, né? Ao total, né, as empresas dele conseguiu aí obter mais de 10 milhões em pagamento, né? Então, acredito que isso foi que pesou a mais para a prisão dele. Delegado, a gente vai daqui a pouquinho retornar aqui no Balanço Geral, para a gente poder ouvir um pouco mais sobre desdobramentos, o que é que vai acontecer a partir de agora, já que essa operação ela foi deflagrada, né? Como que fica a situação, inclusive, do prefeito do município de Pesqueira, dessas outras pessoas que são investigadas e que, inclusive, estariam envolvidas também em uma outra investigação também realizada pela Polícia Civil de Pernambuco. A gente daqui a pouquinho, Gernan, vai retornar aqui no Balanço Geral, trazendo mais informações a respeito desse assunto. Eu volto com você.
Ok, Renato, meu muito obrigado, parabenizando aí o trabalho da polícia, mas olha, quando se fala de corrupção aqui nesse país, no nosso Brasil, meu amigo, é difícil ser combatido, viu? Eu tinha até uma certa esperança, mas diante do cenário que nós estamos vivendo aí, a coisa só tende a piorar. Pois não. Olha, uma operação da polícia investiga a corrupção em 3 cidades do Agreste e também do Sertão. O nosso repórter Renato Barros traz os desdobramentos desta operação ao vivo a partir de agora no nosso Balanço Geral. Renato. Estamos de volta aqui, Gernan, direto da sede da Polícia Civil de Pernambuco, onde a gente está falando a respeito da Operação Pactum Amicis, que foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira e que teve como ambiente operacional o município de Pesqueiro, principal, além de Alagoinha e também a cidade de Arco Verde. E aí foram 15 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão, todos cumpridos e todos esses mandados, claro, expedidos pela Justiça. Um dos principais alvos, o prefeito de Pesqueiro, Cacique Marquinhos, que foi afastado das funções por 30 dias inicialmente diante dessa operação. Mas, além dele, outros alvos, que são empresários e vereadores do município, eles também possuem algumas medidas, algumas proibições. Tem afastamento, tem proibição. Eu queria que o delegado Jeová Miguel, que está à frente das investigações, pudesse detalhar a respeito dessas medidas, delegado. Isso. Além, né, dos mandados de busca e apreensão domiciliar que foram cumpridos, né, ao total de 15, e do mandado de prisão também, que foi cumprido em face de um dos empresários que faz parte da organização criminosa, também outras medidas foram deferidas. Medidas cautelares diversas da prisão, como o senhor bem disse, né, tem a questão aí do afastamento, né, das funções públicas, né? Os detentores de cargos políticos vão ficar afastados durante 30 dias, né, das suas funções. Os demais servidores públicos vão ser também afastados, né? Esses não têm tempo certo, até terminar a investigação. Os empresários foram deferidas também medidas cautelares diversas da prisão, né? As suas empresas estão proibidas de licitar e contratar com o poder público, e também foram deferidas medidas cautelares reais, com o intuito de angariar o máximo de recursos para que os cofres eles retornem aos cofres públicos do município de Pesqueira, né? Foi determinado o bloqueio, né, de ativos e contas no nome dos investigados no valor de 15 milhões de reais. Também foi determinada a indisponibilidade de veículos e de bens imóveis que estejam no nome dos investigados. Tem um ponto que chama a atenção dentro desse trabalho, né, que foi realizado pela Polícia Civil de Pernambuco, que é o seguinte: alguns dos alvos, né, dos investigados nessa operação, eles também já foram investigados por envolvimento com tráfico de drogas naquela região do Agreste pernambucano. Então a gente está hoje falando de um esquema de corrupção na administração pública, mas alguns dos alvos também teriam uma operação, né, realizada pela Polícia Civil, envolvimento com uma atividade criminosa que, nesse caso, seria uma outra, e é o tráfico de drogas, não é isso, delegado? Exatamente. Alguns alvos dessa operação Pactum Amicis também foram investigados em 2 operações anteriores, né, a Disfarce e a Impasse, né, que foram operações já deflagradas pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Essas operações anteriores, elas têm por objeto de investigação justamente os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e organização criminosa voltada para a prática desse crime, né? Essas operações já foram deflagradas e foi no decorrer dessa investigação de tráfico que fortuitamente, né, apareceu o elemento informativo que denotava, que dava a entender, né, apresentava a suspeita, né, de crimes praticados contra a administração pública, né, que a gente iniciou a investigação que desagou na Operação Pactum Amicis. Esse empresário que foi preso, delegado, foi prisão preventiva, prisão temporária, ele já está no sistema prisional, como é que está a situação dele? Prisão preventiva, né, não tem, né, data certa para terminar, né, e ele já foi apresentado à audiência de custódia e já está sendo direcionado ao estabelecimento prisional, onde ele vai cumprir essa medida provisória. A gente está falando de uma operação, né, que investiga um esquema de corrupção, né, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, ou seja, um grande esquema, né, criminoso. E a dúvida que a gente fica a partir de agora é a seguinte: se teremos desdobramentos, outras etapas dessa operação. Porque eu imagino, delegado, que uma empresa que está ali no município de Pesqueira,
em busca de uma licitação para poder realizar obras ali no município, ela pode muito bem ser ramificada para outros municípios daquela região do Agreste, até mesmo ali da área do Sertão. Há uma expectativa de que com essas apreensões de hoje vocês consigam ampliar essa busca? Sim, a gente conseguiu, no cumprimento, nas medidas dos mandados de busca e apreensão, angariar muitas mídias que armazenam informações, E com essas, as investigações vão continuar, os interrogatórios estão marcados para a semana que vem e a gente, conseguindo mais elementos de informação, nada obsta que a gente adentre de novo, pleiteie outras medidas ao Poder Judiciário. Delegado Jeová Miguel, muito obrigado aqui pela sua participação. Pois é, Gernan, é um esquema que foi investigado pela polícia e que, claro, acaba tendo como peça principal o prefeito, o cacique Marquinhos, que agora está afastado das atividades. E a gente recebeu uma nota da prefeitura, da cidade de Pesqueira, onde eles falam a respeito desse assunto. Eu vou pegar essa nota para a gente poder ler aqui para quem está assistindo ao Balanço Geral. Essa nota, ela diz o seguinte, é uma nota oficial da Prefeitura de Pesqueira. Ela informa que o afastamento do prefeito Marcos Chucuru por determinação judicial durante 30 dias, ela confirma. E apesar da decisão, o ocorrido não paralisa nenhum dos serviços da cidade, que a partir de agora, quem assume de forma interina a gestão municipal é a vice Silene Martins. E que apesar da operação policial, a Prefeitura destaca à população e aos veículos de imprensa que o afastamento se deu por ele ter sido secretário no ano da investigação. A defesa reafirma que o prefeito não tem envolvimento com os fatos apurados e que as acusações são infundadas e que nos próximos dias as medidas legais elas serão tomadas para reverter o afastamento dele, que é considerado nessa nota um ato de perseguição política. A atual administração se pauta na seriedade, na lisura dos processos e no compromisso com o povo pesqueirense. Essa é a nota que foi passada pela Prefeitura da cidade de Pesqueira, diante da operação que foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco e que momentaneamente tirou do poder o cacique Marquinhos, ele que é o gestor do município de Pesqueira, mas agora está afastado em virtude dessa operação. Gernan, eu volto com você no estúdio. Ok, Renato, meu muito obrigado. Eu acredito nesse país, eu acredito no Brasil, hein? Quantos corruptos estão na cadeia? Olha, Não, esse... Saiu? Mas tem também... Foi? Não, mas Não? Saiu também? E aquele... Nem foi preso. Tá não. Tem ninguém. Ninguém. E esse que eu tô pensando? Vai sair já. Vai sair também? Bem não. Bem não. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo agora a falar de cobra. Falar de cobra, né? A gente sai de uma cascavel, vamos para uma jiboia agora.